Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu não entro no meu canal. Quem é mulher sabe, quem é mãe sabe que é complicado pra gente gravar vídeos, né? E cuidar da casa, cuidar de filhos. O dia a dia da gente é só na correria, né? Mas hoje eu vou falar pra vocês, entrar numa passagem na determinação, que todos nós temos que ter, tem que ser pessoas determinadas. Então, o poder da determinação. Eu vou entrar numa passagem que se encontra em Hebreus 11:1. Eu vou entrar nessa primeira passagem, 11:1. Então, aqui nessa passagem vai falar o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, a gente tem que ter aquela fé nas coisas que nem Deus. A gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, mas nós temos a fé de que eles existem. Porque ai de nós também se não fosse Deus para tomar conta de nossas vidas, né? Então, é isso. Vamos agora, se vocês querem abrir a Bíblia de vocês em Hebreus e dar uma olhadinha lá, vocês veem. Eu vou mostrar para vocês em Marcos que começa aí o poder sobrenatural da fé. Em Marcos 5:25. Então, eu vou na passagem de Marcos 5:25. Aqui nessa passagem de Marcos 5:25 vai falar o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos e despedindo tudo quanto tinha, te aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre as multidões e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então aí a gente vamos ver que essa mulher ela já estava cansada de tudo que ela estava correndo atrás. Ela já estava cansada de ir ao médico, ela já estava cansada de os outros já toma isso, toma aquilo outro, toma aquilo outro. E era muita gente falando, ai, toma isso que sara, toma isso que sara. Isso acontece com muitos de nós aqui, né? Então essa mulher, ela, quando viu falar de Jesus, ela correu e falou, eu vou até onde que eu achar, eu posso viajar mundos, mas eu vou chegar até Jesus para poder ser curada. Ela colocou aí a fé dela em ação, né? Então, essa mulher desacreditada, ela estava desacreditada, então tudo que se podia fazer foi feito e nenhum resultado. 12 anos de hemorragia diária parecia uma eternidade. Médicos, remédios e até medicina alternativa haviam consumido todos os seus recursos e nada. Familiares, vizinhos e amigos não puderam ajudá-la. Palavras de esperança e conforto não adiantaram. Mas alguém lhe falou de Jesus. Suas forças foram recobradas, sua fé renasceu e ela agiu em busca do desconhecido poderoso. Apesar da condição física extremamente debilitada, somada às dificuldades de viagem, ainda assim não a impediriam de vencer as barreiras e chegar até Jesus. Nem mesmo a multidão ao redor dela a fez desistir. Suas convicções eram tão fortes que, expondo ou não o seu problema, nada poderia impedi-la de receber o milagre. Já havia determinado isso: se tão somente tocar na sua roupa, serei curada. E aconteceu exatamente como ela havia determinado. O Espírito de Deus está em busca de gente determinada. Então nós vemos aí que Deus ele busca em nós uma pessoa determinada. Eu tenho que ter determinação. Eu tenho que crer na palavra do Senhor. Eu tenho que buscar ver o sobrenatural de Deus. Então nós temos que ser pessoas determinadas, convicta, decidida, arrojada, ousada, valente e corajosa para manifestar sua grandeza. Gente que assuma a fé independentemente das dificuldades, né? Então,
né, independentemente das dificuldades, nós temos que ser pessoas determinadas. Eu determino e tem que acontecer na presença de Deus, porque fora a presença de Deus nós não conseguimos nada, irmão. Né? Porque você vê que, tipo assim, eu consigo algo, se eu chegar e ficar contando para todo mundo antes mesmo de eu falar para Deus, as coisas não acontecem. Eu tenho que correr para os pés de Jesus e falar, Senhor, para Deus, primeiramente, né? Porque senão nós não conseguimos. Então aí nós vimos que é tudo com dificuldade na presença do Senhor, mas nós conseguimos vencer. Em cada milagre há uma guerra entre as convicções pessoais e as circunstâncias aparentes. Quem crê na promessa cobra de quem prometeu. Então, se nós cremos em Deus, nós temos que cobrar de Deus, né? Nós temos que crer e cobrar do Senhor, né? E esperar, porque Deus, quando a gente pede a Ele, na mesma hora Ele libera a bênção que nós pedimos para Deus, ela é liberada na mesma hora que nós pedimos para Ele, porque Deus Ele libera. Mas o que segura essas bênçãos da gente que não acontecem da forma que nós quer, da forma que nós quer? Assim, Deus, pedi para Deus e não aconteceu. Porque Deus Ele libera na mesma hora que você pede, Deus Ele libera a tua bênção. Mas o que segura? O inimigo ele segura essa bênção para ela não acontecer. Mas isso ocorre assim. Nós tem a bênção da gente para receber e nós vai contar para as pessoas. Aí eu vou para e às vezes a gente acha assim, meus amigos tal, e eu vou contar. Então a gente vai, fulano, é assim. Então nós não temos que contar para ninguém, né? Para poder a bênção de Deus chegar até nós, né? Então na mesma hora Deus, as bênçãos de Deus ela vem, né? Então tudo que Deus promete Ele cumpre, né? Então tudo vem com armas e essas tudo com na grandeza de Deus, né, com luta, né? Então, as armas da fé e com as armas da fé nós conquista. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos as ideias de fraqueza. Então, nós vamos encontrar isso em 2 Coríntios. Então, aqui em 2 Coríntios 10, 4, vai estar escrito o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então, quem não crê na palavra de Deus vai ficar exatamente dessa forma. Quem não crê tenta, experimenta, arrisca e aventuras, né? Ou eles contam com a sorte. Eu não creio, então eu vou contar com a sorte aqui. Se der certo, tudo bem, né? Mas quem crê em Deus tem a certeza de que Ele faz. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Todas as promessas que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele cumpre. Deus, Ele não mente. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós que servimos a Deus, porque eu não tenho tanta experiência, porque Deus, quando Ele me chamou, na hora que eu mais precisei, que foi quando eu fiquei doente e quase morri, né? Quando eu precisei de Deus, a minha fé já estava abalada. Eu comecei a emagrecer. Dentro da casa da minha mãe, eu fui definhando e eu tinha filhos para me cuidar. Eu estava sem casa, morando no fundo da casa dela, num quartinho, aonde nesse quartinho ficava eu e os meus 3 filhos e o meu marido. Que minha mãe falou, pode dormir ali. Então ela pôs ali naquele cantinho, um quartinho, mas era dentro da casa da minha mãe. Com isso eu fiquei doente, meu marido tinha arrumado um emprego de faxineiro, né? Nós saímos da onde nós estava e fomos para São Paulo e lá teve uma bênção que arrumou um emprego para ele e ele ficou trabalhando de faxineiro. E nós ficamos nesse quartinho da minha mãe. E uns dias que eu estava ali, o inimigo era tão sujo que me colocou ali uma doença.
Então, essa doença, eu fui ao médico, o médico não sabia, hepatite, isso, aquilo, ele começou a fazer um monte de exame. Meu vídeo vai até ficar grande. E ali começou um monte de exames. E eles não sabiam o que era, e faz exame disso e daquilo. Com isso eu fui emagrecendo. E como eu já sou magrinha, então não ficou difícil para mim emagrecer e ficar pele e osso. De repente, no meio disso tudo, eu já estava no fim. Eu levantei de manhã e quando eu olhei no espelho, minha pele estava toda verde. Toda verde, nem sei porque eu tô contando isso. Toda verde. Eu olhei o branco dos meus olhos, esse branco já era verde. Eu abri a minha boca e a minha língua estava verde. Então ali naquela mesma hora, eu me lancei nos pés de Jesus e naquela hora eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu tenho filhos para me criar. Eu tô morando no fundo do quarto da minha mãe, onde eu não tenho um terreno, onde eu não tenho nada para me construir. Eu tenho filhos para me criar, então eu me lancei nos pés do Senhor. Eu tenho filhos para me criar. O meu marido está trabalhando, Senhor, e eu tenho filhos para me criar. Meu filho mais novo estava com 9 meses. E eu olhei para o meu filho mais novo e eu falei: Senhor, olha para o meu filho. Tem 9 meses. E quem cria os filhos melhor que tem no mundo, irmão, é a mãe. Se não for a mãe, não existe outra pessoa que cria melhor, a não ser a avó, né? Mas a minha mãe ali já se encontrava, já tinha criado netos. Onde já se viu eu partir de uma forma que de repente deu aquilo em mim, uma pessoa magrinha, que até os médicos achou incrível aquilo, né, ficar daquela forma. Então ali eu me lancei nos pés de Jesus, eu falei para Deus: Senhor, eu tô no fundo do quarto da minha mãe e meu marido tá trabalhando, eu tô dependente dos outros aqui. Não, a única pessoa que eu posso me recorrer é ao Senhor. Quando eu me olhei no espelho e eu vi daquela forma, era só Deus para me curar. E aí eu peguei e falei para Deus: eu vou sair agora aqui e eu vou até o hospital. Ali eu não fui acompanhada por ninguém não, ninguém me acompanhou não, irmão. Eu acordei daquela forma e quando olharam para mim, ninguém, eu não sei o que aconteceu daquela forma, o que aconteceu ali, que o inimigo estava parecendo tampar os olhos de todo mundo para olhar para mim e ver o que estava acontecendo e que poderia daqueles minutinhos eu parti e largar os meus filhos tudo na mão dos outros, porque se não for a mãe, meu irmão, não tem quem cuide melhor não dos filhos da gente não. Então eu peguei, eu olhei para meus filhos e falei: Senhor, não tem condição um negócio desse. E aí naquela mesma forma, eu fui para o hospital, eu corri daquela forma, eu estava toda verde, eu corri até o hospital onde eu estava fazendo os exames, e tinha exame para me pegar, e de repente eu sentei numa cadeira ali, esperando ali eles resolver os meus exames, e passou um médico que tinha acabado de chegar naquele postinho, é um postinho de São Paulo. E o médico, quando ele passou por mim, ele tinha vindo pegar um resultado de algum médico, de algum paciente, e ele passou por mim, ele olhou para mim e falou para mim o seguinte: o que você tem? E eu peguei e falei assim: eu não sei, já chorando também. Ele falou para mim: moça, eu tô com um paciente no meu lá. Quando esse paciente sair da sala, não precisa você esperar ninguém, não, eu tô esperando você, entra lá. E aí eu peguei, já na mesma hora, eu já passei, fui lá, fiquei esperando. Quando a pessoa saiu de dentro do consultório dele, eu entrei. Aí ele falou: moça, vem cá, deita aqui. Aí eu peguei, deitei, e aí ele pegou e falou pra mim assim: ó, você já pegou o exame? O que você fez? Eu falei: ah, não sei, já fizeram exame de tudo, ninguém descobre nada. Ele falou pra mim: moça, se eu não te internar a senhora hoje, se eu não te internar você hoje, você vai morrer. E naquela hora, né, a gente toma aquele impacto, eu tô impactada com isso. Eu falei: meu Deus do céu. Ele pegou e falou pra mim: você já fez exame? Eu falei: olha, eu vim recolher uns exames, mas mesmo assim até agora eles não souberam nada me dizer. Ele falou: ó, vamos fazer o seguinte,
eu vou te encaminhar, e ele encaminhar para um hospital, onde todo mundo que chegava nesse hospital, ele falou, eu não quero, nem quero, ele nem quis me encaminhar para esse hospital, que é o que tem em São Paulo, que todo mundo que entra ali ou morre, sabe? Um monte de gente que vai para lá morre. Então ele falou, nem vou te mandar para esse hospital, mas tem um hospital que é muito bom, o Hospital de Pedreira. Só que para você se internar nesse hospital, você não pode falar que você já fez exame nenhum. Você vai nesse hospital e você não conhece ninguém que mora lá perto, porque se você não for de lá de perto, eles não vão conseguir te internar lá. Eu peguei e falei, nossa, eu não tenho, mas ele falou assim. Aí depois eu lembrei que havia uma pessoa que era minha ex-cunhada, a mulher do meu irmão, que morava próxima a esse hospital. E eu lembrei nessa hora. Então eu falei, eu acho que eu tenho sim. Ele falou assim, então você vai nesse hospital, dá o endereço dessa cunhada tua e não fala que você fez exame, que passou com médico nenhum. Você vai chegar da forma que você tá lá, mas pelo amor de Deus, ele falou pra mim, vai pra lá agora, moça. Você vai até a sua casa, pega a sua documentação e vai pra esse hospital. E ele pegou, e eu peguei e fui. Ele falou, nem vou te dar papel, nada, você vai nesse hospital. E aí eu fui nesse hospital. Quando eu cheguei no hospital, que os médicos olhou pra mim, ele falou pra mim o seguinte, nossa, vai para aquela sala ali que eu já tô indo para lá. Quando eu entrei nessa sala, todos os médicos me arrodearam. Um monte de médico, né? Que se todo mundo sabe, lá no Hospital Pedreira, lá também ensina, né? Estudo lá, né? Medicina. E quando eu me deitei nessa mesa, todos os médicos, um monte de gente me arrodearam. E aí começou um médico, você sabe que ela tem? E ali, nenhum vem, faz isso, aquilo, você faz isso, você sabe o que ela tem? E nenhum dos médicos falou a coisa certa. O médico mais velho, que era o professor, ele pegou e falou para eles assim, eu vou mostrar para vocês o que ela tem. Apalpou meu fígado e ele falou assim para os outros assim, ela tá com pedra na vesícula e conforme essa pedra ela já tá muito grande, que não deve ser só uma pedra, deve ser mais, ela já espalhou todo o líquido, né, que é aquele líquido que conforme a gente come, ele vai direto pro intestino, que sai as fezes amarelas, aquele amarelo das fezes, esse líquido, ele volta todinho pro seu corpo e toma todo, bem dizer, os órgãos do corpo, então tudo ali está infeccionado. Então os seus órgãos ficam todos infeccionados, porque esse líquido ele volta e os seus olhos ficam verdes, a pele verde. E foi um milagre de Deus. Por que foi um milagre de Deus? Por causa que todo mundo que dá isso, que fica dessa forma, a veia, ela entope e ela estoura e a pessoa simplesmente falece, que já tinha acontecido com a pessoa que morava do lado da casa da gente, quando eu morava em outro canto, lá em Brotas, eu morava lá, e uma pessoa que morava do lado da nossa casa morreu dessa forma, mas não demorou muito, ela ficou verde e simplesmente morreu. Então, Deus ali, ele viu o meu desespero e Deus foi que me segurou até eu chegar a ser internada. Então, quando os médicos viram, ele falou, um comentou com o outro, nós temos que internar ela urgente e a partir de agora é jejum e vamos deixar ela lá para nós ver como nós vamos fazer. Então eles me internaram naquela mesma hora, eles me internaram e eu fiquei ali internada 12 dias. Com esses 12 dias eles mandaram eu para tentar estourar essa pedra, o laser, mas não conseguiu. Então eles me deixaram mais um dia no quarto e me enviaram de novo para a operação. Eles falaram, nós vamos ter que fazer uma operação. Então, quando eles falaram para mim, você vai para a mesa de cirurgia, né? E é uma cirurgia muito delicada. A médica que ia fazer a minha cirurgia, ela falou assim, a sua cirurgia, nós vamos ter que abrir sua barriga de um lado até o outro, fazendo, né, um círculo. Eles iam mexer no meu fígado e coisas a mais, porque a vida estava infeccionada. Então, eles estavam ali fazendo um processo de desinflamatório. E aí, com isso, eles iam abrir minha barriga de um lado ao outro. Então, o que eu falei para Deus? Senhor, o Senhor que vai escolher o meu médico, é o Senhor quem vai fazer a minha cirurgia. E eu confiei, eu lancei-me na mão do Senhor e eu confiei em Deus.
Quando eu passei pelas que eles mandaram que não conseguiram estourar a laser, então no outro dia eles desceram eu pra cirurgia. Ó, você tem algum acompanhante? Eu falei assim, eu vou tentar algum acompanhante pra mim aqui, porque meu marido tá trabalhando essas horas, então eu não vou ver se eu consigo. Então eu tentei entrar em contato com a minha família, mas não conseguindo que eles estassem comigo ali naquela hora, eu desci, eu falei para Deus, Senhor, não tem ninguém comigo aqui de família, mas eu não tô sozinha. Aí eu falei pro médico, falei assim, ó, eu não tenho família minha aqui, mas eu tenho Deus que vai na minha frente. E eu fui. E eles pegou, me colocou, me pediu para me tomar banho e tudo, e eu desci pra cirurgia. No horário que eu desci pra cirurgia, era 9 horas da manhã. E eu fui. Quando desceu, que chegou na porta para mim fazer a cirurgia na porta, aí eu já chorando ali, então saiu uma médica fortinha, né? E ela olhou para a médica que ia fazer a minha cirurgia e falou qual era o problema. E aí a médica pegou e falou para ela assim, ela vai fazer uma cirurgia assim, assim. E aí essa médica veio até mim e falou para mim assim, moça, você tem filhos? Aí eu falei assim, tenho. Eu tenho 3 filhos. E ela perguntou as idades dos meus filhos. E eu falei, o meu mais novo tá com 9 meses. Aí quando eu falei para ela, meu mais novo tá com 9 meses, ela olhou para a médica e falou assim, eu vou fazer a cirurgia dela. Aí pronto, aí eu caí em lágrimas, porque eu vi que era a mão de Deus ali naquela hora. Eu vi que era a mão de Deus que estava naquela hora. Aí eu peguei e falei para Deus assim, meu Deus, o Senhor está escolhendo até os meus médicos. Então eu vi quando os médicos começou, desce-me 3 bolsas de sangue. E aí quando eu vi ele falar, desce 3 bolsas de sangue, RHO positivo, o que eu fiz? Falei, Senhor, eu não quero o sangue de ninguém no meu corpo. Eu não quero o sangue de ninguém no meu corpo. Mas se precisasse também não tinha problema. Mas eu falei, Senhor, se é o Senhor que está na minha causa, eu não quero nem ter que usar sangue de ninguém no meu corpo. Então ali eu entrei, eles me mandaram para a sala de cirurgia. Essa médica pegou e falou para mim, ó, você pode ficar tranquila, pensa num lugar bem bom, gostoso. Eu falei assim, eu vou elevar meu pensamento lá para Deus no céu. E eu não quis pensar em família nem nada aqui na terra. E eu lancei meu pensamento em Deus. E ela falou, agora você vai dormir um pouquinho, mas logo você tá de volta. Aí eu peguei, fechei meus olhos e lancei meu pensamento no Senhor. Eles me deram ali o remédio, na mesma hora eu já não vi mais nada, acabou ali, seu corpo fica ali à espera de um milagre. E essa médica pegou e fez a minha cirurgia. E com o passar das horas, né, que você não vê, quando eles começou que eu vi aquela voz me chamar, já era 6 e pouco da tarde, né? E eu vi aquela voz me chamando pelo meu nome, Sônia, 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 e eu peguei e voltei, e já voltei chorando também. E aí então a médica veio até mim e falou, se a sua cirurgia correu tudo certo, a sua cirurgia era para abrir sua barriga de um lado até o outro, mas eu dei um jeitinho e eu fiz simplesmente um corte. Mas não era, porque a sua cirurgia foi muito delicada. A sua cirurgia foi uma coisa muito delicada. Então, aí ela falou pra mim, mas correu tudo bem. Pode ficar tranquila. Então, ali eu vi que quando nós lançamos a nossa fé no Senhor, Deus, ele na mesma hora, ele age. Pode ser que até aqui as coisas não estavam dando muito certo pra mim, porque eu também não havia contado o processo que Deus teve na minha vida, porque todo escolhido de Deus, ele passa por um processo. Quando o inimigo tenta arrancar a nossa vida, Deus, ele vem e ele resgata. E ele tira nós do lamaçal. Ele tira nós da mão do inimigo. E ele faz com nós a promessa dele acontecer. E eu sei que a partir da hora agora que eu acabei de contar esse testemunho, que eu não contava muito esse testemunho, eu vi que era isso que Deus, eu tô vendo agora, sentindo a presença de Deus, que era isso que ele queria que eu fizesse, contasse o testemunho, para todos saberem que Deus, quando ele tem promessa na vida da gente, ele cumpre. Então, como aconteceu na vida dessa mulher do fluxo de sangue, aconteceu na minha vida. Eu me lancei e Deus fez o milagre dele acontecer na minha vida. Então isso, irmão, pode acontecer na vida de vocês também. Eu sou um milagre do Senhor.
Eu tenho um milagre do Senhor na minha vida. Eu sou promessa do Senhor. Então o inimigo, ele tenta me atacar de todas as formas. Mas eu sei que Deus, ele é comigo. Então eu vou ficando por aqui. Tem muitos mais milagres que Deus fez depois disso na minha vida. E eu vou ficando por aqui. E que a confiança de vocês estejam em Deus. Se você estiver precisando de algum milagre na vida de vocês, confie em Deus. Porque Deus, ele promete e ele cumpre. Fique com Deus. Se inscreve no meu canal, que eu tenho muitos mais milagres aí acontecendo na minha vida. E eu sei que o meu melhor milagre foi quando eu me entreguei na mão do Senhor. Fique com Deus, irmãos. Até a próxima. Até o próximo vídeo.